todo mundo, muito bom dia! A Copa Libertadores de 2026 teve a primeira partida cancelada por falta de segurança. Em Medellín, a bola rolou menos de 2 minutos para Independiente e Flamengo. O jogo foi encerrado após mais de 1 hora de paralisação, devido aos violentos protestos dos torcedores locais contra a SAF da equipe colombiana. Agora, o Malvadão só espera a Conmebol definir a vitória rubro-negra por WO para assegurar a vaga. Já o Corinthians garantiu presença nas oitavas de final, mesmo sem entrar em campo, graças ao empate entre Platense e Peñarol. No Maião, o Mirassol bateu a LDU por 2-0, segue 100% em casa no torneio e assumiu a liderança do Grupo G. Na Espanha, o Real Madrid atravessa uma crise profunda antes do Superclássico, que pode dar o título ao Barcelona. Na Sul-Americana, o Bragantino goleou o Blooming por 6-0 e segue na briga. Já os reservas do São Paulo seguraram a liderança da chave com um empate zerado contra o O'Higgins. Os titulares só pensam no majestoso de domingo na casa do Timão. Celebrar esse ponto, ele é um ponto importante, a manutenção da liderança, a rodagem do elenco, a oportunidade dos jogadores. E hoje a gente acabou construindo a vitória com um pouco mais de facilidade, porque no começo do jogo a gente abriu logo 2-0 e isso, de certa forma, impactou não só na atmosfera do estádio, como na atuação da nossa adversário. A gente aproveitar, pelo menos por enquanto, esse último jogo de Libertadores dentro de casa. Vamos lutar muito para que realmente não tenha sido o último, mas a sensação que eu saio do jogo é que a gente conseguiu aproveitar ao máximo. Comunicar que a Conmebol decidiu suspender o jogo. O jogo está suspenso, vai ser aberto um expediente. Como é óbvio, nós esperamos que ganhar estes 3 pontos, porque a responsabilidade não é nossa, os regulamentos são claros, a equipa mandante não conseguiu garantir a segurança. O próprio presidente, que a princípio queria jogar à porta fechada, fazendo sair todos os torcedores, reconheceu a nós que não havia condições de segurança nem dentro nem depois fora do estádio. Dizer também que nós quisemos sempre jogar, que era a nossa vontade de jogar, mas que queríamos que fossem reunidas todas as condições de segurança para os nossos jogadores, para os nossos adeptos, para nós fora do estádio quando fôssemos para o aeroporto, e essas condições de segurança não foram reunidas e por isso a decisão da Conmebol parece a mais correta, porque acima de tudo está a segurança e a integridade física das pessoas. Edu Dracena, bom dia para você. Lamentavelmente, mais um caso de jogo que foi cancelado, violência, falta de segurança, coisas que já vimos na Libertadores. E para o Flamengo, de certa maneira, provavelmente vai ter o WO, já teve, não é? E aí os 3 pontos serão do Flamengo, vai ser aquele resultado de 3-0. Segundo o artigo do Código Disciplinar da Conmebol, é assim. Então é uma questão de esperar agora. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Mais cenas lamentáveis que a gente está vendo no futebol sul-americano, né? No ano passado a gente viu 2 vezes isso acontecer, né? Que foi Colo-Colo e Fortaleza, e Independiente e Universidade do Chile. Então você vê realmente que não é só o futebol dentro do campo. Acho que o extracampo também acaba influenciando muito e é lamentável ver uma Libertadores que é tão competitiva assim terminar dessa forma um jogo que poderia ser tão bom assim para o Flamengo. Cicinho, bom dia para você. O São Paulo, de certa maneira, ficou no 0-0, mas continua líder. Está bem encaminhado na Sul-Americana. Pode pensar no clássico majestoso de domingo. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Com certeza esse era o pensamento do Roger, né? Era fazer essa rodagem, esse rodízio com os jogadores aí que não são considerados titulares. Eu esperava um pouquinho mais de alguns jogadores, como o Cauli, até mesmo o Luan ali com a sua experiência, o próprio Dória. Mas tivemos a felicidade de ver o Igor Felisberto, um novo lateral direito aí que tem muito potencial, muito a crescer. Então, assim, valeu pelo resultado. Osório mas também, Cicinho. O Osório, zagueiro. Não, então, mas eu já vou mais na minha posição. Eu vou deixar isso daí para vocês falarem, porque são jogadores aí que o São Paulo pode colher muitos frutos futuramente. São promessas aparecendo, é o que vale. Ronaldão, falando em felicidade,
nem entrou em campo, só viu Platense e Peñarol empatarem e o Corinthians está classificado para a próxima fase da Libertadores. Bom dia, menina Renata. Bom dia. Que sexta-feira maravilhosa. Uma pena para esses cavalinhos, meus amiguinhos, perninhas. Bom dia a vocês também. Agora, que coisa, o Corinthians classificado na próxima fase da Libertadores sem jogar. Diniz, você é um fenômeno. Você é um fenômeno, momento espetacular. Você entra na competição contra o Platense, vence o jogo, aquela coisa. Você é uma coisa a ser estudada, Fernandinho. Nada positivo para o Real Madrid. O ambiente é péssimo, muita fofoca, agressão entre colegas de clube, negada na imprensa. O Real Madrid, além de tudo isso, vai enfrentar o Barcelona no Superclássico, que se o Barça vencer, será campeão espanhol. Que fase! O maior clube do mundo em crise. Bota crise nisso. Sem títulos desde 2024, o Real Madrid é protagonista de manchetes pra lá de negativas atualmente. E o estopim de um momento super conturbado aconteceu ontem. Segundo informações divulgadas inicialmente pelos jornais Marca e AS, Tchouaméni e Valverde brigaram feio no centro de treinamento da equipe. O uruguaio, que não teria gostado de uma entrada do francês durante a atividade, precisou ser levado ao hospital após a confusão. A relação dos atletas no ambiente péssimo do clube internamente já estava desgastada há algum tempo. Horas após o ocorrido, Valverde se manifestou nas redes sociais. O uruguaio disse que bateu acidentalmente a cabeça na mesa e que não houve qualquer tipo de agressão, apesar do desentendimento. Ele também afirmou que claramente há alguém por trás disso, espalhando a história rapidamente, já que o Real Madrid sempre é um alvo por tudo que significa. Já Tchouaméni, flagrado com cara de poucos amigos na chegada ao treino de hoje, ainda não se manifestou oficialmente. O Real Madrid confirmou em nota que Valverde foi diagnosticado com um traumatismo crânioencefálico. O jogador ficará em repouso de 10 a 14 dias. Em outro comunicado, o clube merengue afirmou que abriu processo disciplinar contra os dois jogadores e que vai anunciar a resolução dos casos logo que terminar os procedimentos internos. Uma fonte ouvida pelo jornal espanhol El Mundo disse que o grupo do Real é muito imaturo e os jogadores parecem crianças. Em meio a toda essa confusão, Mbappé, veja só, foi embora dando risada após o treino de ontem. Hoje pela manhã, lá estava ele, adivinha? Feliz da vida de novo ao chegar ao trabalho. Já o rival Barcelona, às vésperas do clássico que pode dar o título espanhol ao clube catalão, aproveitou para dar uma indireta. Nas redes sociais veio a postagem comemorando em família, em referência ao aniversário do meia Dani Olmo. A falta de resultados e um ambiente cada vez pior levam o Real Madrid a um dos momentos mais tensos de sua história recente. Quem diria? Onde isso vai parar, hein? Problema é apelido por aí. Cicinho, você que conhece tão bem os bastidores, para sempre será um galáctico, teve uma participação sempre expressiva e lembrada no Real Madrid. Que situação, hein? Para ver como o ambiente, quando as coisas não funcionam, quando o individualismo vem em primeiro lugar, isso contamina todo mundo. Exatamente. E se tratando de Real Madrid, os grandes investimentos, se tratar também do maior time, né, é considerado o maior time do mundo em todos os requisitos, né, financeiramente e também em estrutura, quando você não ganha, é isso que acontece. Eu, na minha primeira temporada com o Real Madrid, eu enfrentei esses problemas também, discussões dentro de vestiário, mas ficava tudo ali, né? A agressão só teve uma vez na questão que foi o Robinho Graves, que foi numa infelicidade ali, tentar proteger, acabou pegando, e o Graves era meio doido também. Mas o Real Madrid precisa ser mais blindado. Essa que é a questão. O Real Madrid, tudo o que acontece, tem as pessoas que levam até a imprensa.
Só que elas levam de uma maneira bem crua, né? Não leva com fatos realmente. Aí você vê o Valverde se posicionando falando que bateu a cabeça na mesa. Que mesa? Eita. Então, assim, pode ficar, sei lá, fala que foi abrir a porta, bateu na porta, inventa alguma... A não ser que caiu de testa, né? Dormiu, cochilou. Então, assim, é muito mal explicado. E aí entra a questão também, Renata, a vaidade, né? Os jogadores vaidosos, você vê, o Mbappé não tá nem aí com nada. Você acha que há necessidade de um jogador do tamanho do Mbappé sair dessa maneira? Parece que está debochando da situação. É um cara, não está acontecendo comigo, então o Real Madrid é isso. Cada um olha para o seu umbigo, são todos vaidosos, não adianta querer separar esse daquele. E o ambiente, quando não ganha, é esse daí, o pior possível. Pois é, Edu, a gente sabe que o ambiente de trabalho é tudo, né? Muitas vezes uma equipe que não é tão qualificada, que não tem tantos craques quanto outras, acaba se dando bem porque o coletivo funciona, todo mundo se ajuda, um joga pelo outro. Eu acho que o grande exemplo recente é o que aconteceu na Copa do Mundo, que a Argentina perde de maneira vexatória uma primeira partida e depois, publicamente, os jogadores foram atuar pelo Messi, fizeram tudo para que ele fosse o craque daquele Mundial e ganhasse o título. E a gente não vê isso com frequência. O Real Madrid precisa acordar rápido. E o problema era o Ancelotti? Mas Xabi Alonso? Mas antes tinha o Ancelotti, que era um cara que sabia gerir o elenco. Então você pega uma Arbeloa que está começando agora, jovem ainda, pode ter um potencial muito grande para frente assim para ser o treinador, mas a gente vê realmente que o Real Madrid está sem comando. Você realmente vê o que acontece ali, como o Cicinho falou, acaba saindo várias situações, várias notícias, e qual a gente vai acreditar? Né? O que a imprensa soltou ou que uma nota que o Valverde acabou de falar? Então, acho que são coisas que realmente isso acontece no futebol, e quando você tem um elenco que não tem vaidade, não tem ego, você tem muitas coisas para... Isso mostra que o Xabi Alonso estava certo, né? O Xabi Alonso tentando lutar contra esse sistema aí dos jogadores e não conseguiu. Não conseguiu até que eles trouxeram quem? Eles gostaram. Mas só cara grande vai conseguir, Cicinho. Um Mourinho, um Ancelotti, esses caras vão conseguir. O Xabi Alonso, infelizmente, não conseguiu. Que coisa, hein? Real Madrid resolva logo suas pendências. Cicinho, 0-0. O resultado não foi ruim. Ele abriu mão do time titular, pensando no majestoso, querendo causar problemas pro Ronaldo Giovanelli. E o São Paulo continua líder na sua chave na Sula. São Paulo, sou tricolor do Morumbi, é o melhor. Com titulares poupados, a ideia era continuar líder do Grupo C da Sul-Americana. Uma equipe diferente, que tem entrosamento de treino, né, mas tem pouco entrosamento de jogo. Isso era possível, mas também não seria fácil. Nesta bola perdida, o contra-ataque chileno quase trouxe problemas, mas Francisco Gonçalves chutou por cima. Mais uma bola perdida, desta vez por Igor Felisberto. No campo defensivo, Gonçalves perdeu de novo. Agora, cabeceou por cima. Ô louco. Mais bola perdida? Sim. E no cruzamento, Castilho cabeceou, mas acabou desviando em Dória. O segundo tempo mal começou e o O'Higgins chegou de novo, com perigo mesmo. Sarrafiori mandou no travessão. Que susto, Coronel. Olha, o empate seria um ótimo resultado mesmo. 4 minutos depois, Coronel cortou mal a cobrança de falta. Leva chutou e, graças ao desvio de Tapia, mais uma bola na trave. Poxa, hora de um lance do São Paulo, né? Desarme lá atrás e rápida transição ofensiva. André Silva, em seu 100º jogo pelo tricolor, acelerou ainda mais a jogada pela direita. Mandou bonito na área e Tapia não superou o goleiro Carabali. Coronel mostrou ao colega chileno que também estava atento. Rápida cobrança de lateral, ninguém viu. Gonçalves passou direto por todo mundo e na finalização, lá estava o paraguaio. Saiu bem na foto. Tem que valorizar o ponto, realmente é um ponto importante pra gente, a gente se mantém líder. A gente fez um bom trabalho jogando fora, soube sofrer nos momentos que precisava sofrer. E bota sofrimento. Pra fechar, mais um corte ruim da zaga, desta vez por Osório. Juan Leiva, sozinho, não aproveitou. No Chile, ninguém acreditou. Mas existe um fator importante, viu? Após 4 jogos na Sula, nenhum gol sofrido. Melhor defesa da competição.
ressaltar a defesa, cara. Acho que a gente não tomou gol ainda na competição, então é um trabalho conjunto. Acho que começa do atacante até o goleiro, então a gente tem feito um bom trabalho. Resumindo, o empate foi um bom resultado. Penso que foi um resultado importante, melhor que a atuação, obviamente. Celebrar esse ponto, ele é um ponto importante, a manutenção da liderança, a rodagem do elenco, a oportunidade dos jogadores. É extremamente gratificante, né? Um sonho se realizando, onde eu venho trabalhando desde os 11 anos aqui no São Paulo. É realmente, sem palavras mesmo, é espetacular ter essa sensação num torneio internacional. Tudo sob controle na Sul-Americana, hora de voltar as atenções ao Brasileirão, porque domingo tem clássico contra o Corinthians. Nitidamente, Cicinho, São Paulo pensando nesse clássico do Campeonato Brasileiro, priorizando a competição nacional, já que tem uma situação até confortável, por enquanto, na Sul-Americana. Então, esse 0-0, no contexto geral, não foi terrível. Não foi terrível, apesar da apresentação do São Paulo. É isso que o Roger falou. O empate foi melhor do que a apresentação do São Paulo. Os jogadores muito abaixo. Ferreirinha jogando mal, tentando na individualidade, não conseguiu. O André Silva até fazia o pivô, mas aí você tem que fazer pivô com o Tapia. É complicado, às vezes você tem que pensar e correr. E o Tapia, às vezes, ele sente dificuldade nisso, né? Você tem que valorizar a defesa, Cicinho. Não tomou gol ainda. Peraí, eu tô analisando o time. Por exemplo, o Cauli é um jogador que veio, uma contratação que veio, e todos nós sabemos o potencial dele. Não jogou bem também. Assim, por mais que a gente tente arrumar alguma desculpa sobre estar fora de ritmo, essa questão, é que a equipe adversária era muito frágil. Era um time fraco e pressionou o São Paulo na empolgação e nos erros do São Paulo, né? O Diordney aí jogou bem, o Luan também não foi bem, Enzo Dias seguro, o Dória e o Osório também, o Coronel, hora que foi exigido, beleza, e goleiro, assim, quando ele tá com sorte também, a bola pega na trave, não é igual outros goleiros aí, que o cara chuta do meio do campo, a bola vai no ângulo, parece ter um para-raio, e o Igor Felisberto, que é um jogador aí que comprometeu menos do que o Cédric, então já é um avanço. Quando você entende a maneira de jogar e não queira fazer nada além daquilo que foi passado pelo treinador. Será que o Roger escutou o Chico? Do Cédric com o Igor Felisberto? O Chico falou assim, não coloca o Cédric. Não, mas a questão e se o Cédric jogar domingo? Provavelmente vai jogar. Exatamente. Agora, entendeu? aqui no nosso telão tem esse campinho do São Paulo, a escalação escolhida pelo Roger Machado, preservando as principais peças para o domingo. E o Coronel, de novo, teve uma sequência. O Igor Felisberto foi bastante elogiado, eu concordo com o Cicinho, porque se apresentou para a partida, se esforçou, foi para cima. Uma zaga inédita com o Dória e o Osório, que aqui sim é uma novidade. É sempre bom fazer testes no momento em que você pode, de repente, empatar, como foi o caso. O Enzo Dias é um jogador que já dá confiança. Quando a gente vai para o meio-campo, espera-se que o Luan ele possa ter mais presença, que possa ser aquele Luan do passado. O Sabino, quando ele entra, daí ele recompõe a defesa de uma outra maneira. O Cicinho falou sobre o Diordney, que também já vem tendo oportunidade, depois foi substituído pelo Danielzinho. O Cauli, o grande problema é que com a lesão do Lucas, ele vai ser necessário no São Paulo. Ele precisa jogar melhor, porque provavelmente vai aparecer mais vezes até no time titular. Ele foi substituído pelo Negruti. Aí o Tapia não jogou bem, o Lucas entrou no lugar dele. O Ferreirinha é um que a gente pensa, agora vai ser o cara do São Paulo. Não, é oscilação. O Arthur é o titular e aí o André Silva, que precisa ter mais ritmo de jogo, se apresentar mais no São Paulo. E aí, Ronaldão? Time titular ficou para domingo. O time titular ficou para domingo. E esse time não é ruim, não, viu? Pelo menos o que apresentou ontem, sim, você... Só esquecemos de falar da trave, né? Mais ou menos. Porque a trave também ajudou muito o São Paulo ontem. E o Coronel ontem teve uma atuação segura, né? Não vinha jogando. E o São Paulo pode optar também por esse goleiro, porque o Rafael muitas vezes está oscilando muito. Aonde que ele oscila? Não, Rafael, é titular absolutíssimo. Contra o Bahia, o gol foi meu. Mas ele errou, isso não é oscilar, ele errou um jogo. E os outros que ele defendeu? Não, só para saber. Então, é bom você ter opções. E o treinador... E o Hugo na seleção? E o treinador ter opções. E o Hugo na seleção? É que faz tempo, então ele oscilou? Você tá falando de 1.600 Você bolinhas, tá colocando na balança aí goiaba e melancia. Calma, deixa eu só falar. Deixa eu terminar, Cici. Deixa eu molhar as palavras. O São Paulo precisa ter o quê? Peças para o Roger trabalhar. Porque ontem ele foi campeão
de uma Recopa ontem, o Roger. Por quê? Porque ele monta a equipe. Ele vê os jogadores da base, ele acaba fazendo não é um catadão, ele faz uma espécie de um bem bolado, isso, uma organização da base. E ele precisa ver e dar minutagem para alguns jogadores. E ele fez isso ontem e está pronto para o Clássico. É bom você também estar preparado para o Clássico e usar fralda, porque o negócio vai ficar feio para você. Já detalhes do majestoso, hein? Isso aí. Jogaço, Corinthians no Z4, o São Paulo precisando se aproximar dos líderes. Vai ser demais, hein? Olha quem só ganha o Mirassol. Libertadores são uma maravilha, Brasileirão nem tanto. Mas na Liberta, o Mirassol fez 2-0 para cima da LDU e o Reinaldo, que fez gol de pênalti, homenageou a sua mãe, que faleceu há poucos dias, e foi emocionante. O país do futebol. O Mirassol entrou em campo querendo assumir a liderança do grupo. Durante todo o primeiro tempo, o time brasileiro apertou a saída de bola da LDU e empurrou os equatorianos para o campo de defesa. Aos 12 minutos, Edson Carioca levantou no segundo pau e Quinones precisou se esticar todo para desviar para escanteio. A LDU até levou perigo para o gol de Walter aos 27 minutos. O Leão seguiu pressionando. Aos 31 minutos, Edson Carioca invadiu a área pela esquerda e cruzou rasteiro. De tanto pressionar, o Mirassol chegou ao gol logo nos 2 minutos do segundo tempo. Lucas Oliveira abriu o placar em cobrança de escanteio pela direita. Neto Moura desviou na primeira trave e a bola sobrou para o zagueiro. A LDU ainda tentou responder aos 3 minutos. O time paulista seguiu dominante e aos 11 minutos, Carlos Eduardo sofreu pênalti após disputa com o Vale dentro da área. Eu tenho a sensação, vi agora o vídeo, que é um pênalti bastante discutível, porque o jogador do Mirassol toca a bola e ele acaba pisando na mão do nosso goleiro. E então, eu diria que mais foi um contato normal, mas é parte do jogo, isso não tem nada que reclamar, é só seguir a vida e a partir desse jogo também entender que o nosso time tem que assumir um papel de tentar jogar, ser mais protagonista desde o início do jogo. Na cobrança, Reinaldo bateu com categoria, ampliou o marcador e garantiu a vitória do Leão no Maião. Ela merece muito, como eu falei, foi mãe e pai ao mesmo tempo. Só tenho que agradecer a minha mãe por tudo que ela proporcionou para mim, desde quando a gente não tinha nada até agora. Então, ela foi embora, eu realizei todos os sonhos dela e isso para mim é muito gratificante. O Reinaldo é apaixonado por futebol, né? O Reinaldo é o que chega mais cedo no CT. E o gol, na verdade, é um prêmio para ele, é um prêmio para a equipe. Com a vitória, o Mirassol somou 9 pontos e se tornou líder do Grupo G. A conquista também deu maior confiança à equipe de Rafael Guanais, que agora está mais próxima da classificação para a próxima fase da Libertadores. É claro que a gente queria ganhar esse jogo, era importante para a gente tá com o pé dentro já das oitavas. Eu acho que a coisa mais do jogador, coisa nossa, né? Porque o Thiago nos propôs fazer alguma coisa, a gente não fez. Já tem outra final domingo, que é contra a Chape. Tenho certeza que o trabalho está sendo muito bem feito e as 3 competições, a gente está sabendo lidar muito bem para que a gente possa estar seguindo tanto na Libertadores, no Brasileiro, que é o campeonato mais importante para nós, e na Copa do Brasil, se Deus quiser ir avançando aí. Eu observo tudo, a elegância do uniforme preparado para a competição internacional pelo Mirassol. E mereceu, porque foi uma apresentação de gala muito consistente, principalmente no segundo tempo, quando o Mirassol ele garantiu o resultado. E aí a gente vê que é uma equipe que está tendo dificuldades no Brasileirão, mudou praticamente 60%, 70% do elenco, Cicinho, mas agora está se encontrando pela primeira vez na Libertadores. E já vai fazendo história, né? Esse é o grande papel do Mirassol, né? Não é somente entrar para fazer uma boa competição. O Mirassol almeja coisas maiores, até porque montou um time para isso, né? Lógico que as peças estão levando um tempinho para encaixar. A gente vê o Reinaldo, né, que o ano passado terminou de uma maneira brilhante, nós falamos até em seleção. Esse ano está oscilando um pouquinho, aí vem o falecimento da mãe, talvez algum problema familiar que o jogador estava enfrentando, né, com questão de saúde familiar, envolve também dentro de campo, mas já vemos ele de uma outra maneira aí e sendo premiado com o gol. E o Mirassol,
continua crescendo na Libertadores, né? Então, é concentrar no Campeonato Brasileiro também, para não ficar sofrendo. Porque quando você tira o peso também num Campeonato Brasileiro, aí você joga muito mais leve essa competição, que é uma competição muito difícil. Edu, tô mostrando aqui o grupo do Mirassol, que é o grupo G da Libertadores, liderado pela equipe brasileira, seguido pelo Lanús, pela LDU, com 6 pontos, e o Always Ready tem apenas 3. Só que tem um detalhe, agora o Mirassol tem 2 partidas fora de casa. Joga na Bolívia e na Argentina, e aí é que vai ter que mostrar força. Vai ter que mostrar força e eu acho que o Mirassol está jogando uma Libertadores fantástica, né? Ninguém imaginava, de repente, o Mirassol tá ali brigando entre os primeiros colocados. Mas eu vejo assim, Renata, um dos grandes destaques do ano passado está se destacando agora novamente. O Maião, o estádio. Porque o ano passado, para jogar aí em Mirassol, era muito difícil. O Mirassol não perdeu nenhum jogo. E aí esse ano já oscilou um pouco no início da temporada, agora retoma novamente 3 jogos, 3 vitórias em casa. Isso mostra realmente que o Mirassol está se encaixando novamente. O Rafael Guanais sabe que estava devendo em alguns momentos, mas a gente sabe também que o futebol é aquela coisa da confiança. Aí como ganhou um jogo, ganhou o segundo seguida, o terceiro, então isso traz uma confiança muito grande para a equipe do Mirassol. E o Mirassol com certeza vai classificar, Renato. E o Mirassol já não é mais surpresa nessa temporada. Bom, quero falar do jogo que aconteceu só menos de 2 minutos. A partida entre Independiente Medellín e Flamengo foi interrompida, cancelada, mais de 1 hora até a decisão ser tomada, falta de segurança, problemas com a torcida do time colombiano. E agora o Flamengo espera ganhar os pontos da partida e que o resultado seja decretado em 3-0. O José Boto falou sobre isso e quem traz os detalhes do Flamengo, que vai diretamente para Porto Alegre, é o nosso Igor Dorileu. Igor, que loucura, hein? Muita expectativa para a partida, já tinha um barulho de que poderia acontecer alguma confusão, ninguém quis fazer o jogo com portões fechados e deu no que deu, hein? Que loucura! Pois é, Renata, bom dia para você, bom dia ao Edu, Cicinho, a todos que nos acompanham no Jogo Aberto. Já trazendo uma atualização, a delegação do Flamengo já está em Porto Alegre, todo mundo bem. Pousou na capital gaúcha por volta das 9 horas, onde no domingo enfrenta o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, depois de enfrentar todo esse cenário de guerra lá no estádio Atanásio Girardot, em Medellín, ontem à noite. Jogo válido pela 4ª rodada da Libertadores. A bola rolou por pouco mais de 1 minuto. Ainda deu tempo do Flamengo chegar numa chance perigosa com o Luiz Araújo. Quase abriu o placar, finalizou para fora. E na hora que o goleiro ia repor a bola em jogo, o árbitro venezuelano Jesus Valenzuela paralisou a partida. Como você disse, as autoridades avaliaram a situação ali por pouco mais de 1 hora e chegaram à conclusão que realmente não havia condições da partida ser reiniciada, não reunia a segurança necessária. O Flamengo internamente espera ficar com os 3 pontos dessa partida e dessa forma se garantir no mata-mata da Libertadores de forma antecipada. A situação agora está com o Tribunal da Conmebol. E contextualizando tudo o que aconteceu ontem, o Independiente Medellín foi eliminado do Campeonato Colombiano no último fim de semana e o presidente do clube, Raul Giraldo, deixou o campo nessa partida, fazendo gestos provocativos em direção à própria torcida da equipe colombiana. A partir daí, iniciou-se um movimento de protestos esperados, como você disse, principalmente por parte das torcidas organizadas. O clube colombiano vive um péssimo momento. O Flamengo não tinha nada a ver com isso, não foi um protesto direcionado ao time brasileiro, mas acabou sendo envolvido de maneira indireta na situação. Bom, o Flamengo já está em Porto Alegre. Depois desse jogo de ontem, inclusive, o atacante Luiz Araújo postou uma foto, uma montagem nas redes sociais com jogadores dentro do vestiário usando roupas militares, porque realmente o que se viu foi um cenário de guerra. A gente preparou uma matéria mostrando tudo o que aconteceu ontem no estádio Atanásio Girardot. Vamos ouvir. A bola rolou por pouco mais de 1 minuto, quase nada de futebol, em uma noite que ficou marcada pelo clima hostil, provocado pela torcida do Independiente Medellín, no estádio Atanásio Girardot. Em protesto contra a má fase do clube, colombianos tentaram invadir o gramado e arremessaram bombas, sinalizadores e grades no campo. Sem condições de jogo, a partida foi cancelada. Dizer também que nós quisemos sempre jogar, que era a nossa vontade de jogar,
mas que queríamos que fossem reunidas todas as condições de segurança para os nossos jogadores, para os nossos adeptos, para nós fora do estádio quando fôssemos para o aeroporto, e essas condições de segurança não foram reunidas. O caso será julgado pelo Tribunal da Conmebol e tudo indica que o Flamengo deve ganhar os 3 pontos da partida. Se isso acontecer, o rubro-negro estará matematicamente classificado com 2 rodadas de antecedência. A resolução deve ser rápida, já que a próxima rodada está marcada para o dia 20 deste mês. O artigo 24.2 do Código Disciplinar da entidade diz que quando uma equipe for considerada responsável pela suspensão definitiva, cancelamento ou abandono da partida, será aplicado o WO e o adversário é declarado vencedor por 3-0. Como é óbvio, nós esperamos que ganhar estes 3 pontos, porque a responsabilidade não é nossa, os regulamentos são claros, a equipa mandante não conseguiu garantir a segurança, o próprio presidente, que a princípio queria jogar à porta fechada, fazendo sair todos os torcedores, reconheceu a nós que não havia condições de segurança nem dentro nem depois fora do estádio. No ano passado, outro time brasileiro passou por situação parecida. O Fortaleza jogava contra o Colo-Colo, em Santiago, quando a partida precisou ser paralisada por causa de uma grande confusão, com chilenos invadindo o campo. 2 pessoas morreram no entorno do estádio e a Conmebol deu a vitória ao tricolor do PC. A delegação rubro-negra jantou em Medellín e foi direto para Porto Alegre, onde no domingo enfrenta o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Ainda hoje, à tarde, o diretor de futebol José Boto e o técnico Leonardo Jardim vão conceder entrevista coletiva no hotel em que a equipe está hospedada na capital gaúcha. A expectativa é de que eles deem mais detalhes sobre todo o drama enfrentado na Colômbia, como isso pode impactar no planejamento. E foi um drama, realmente. O que aconteceu ontem com focos de incêndio, bombas, com muita confusão com a torcida do Medellín. E a confusão era contra os dirigentes da SAF, que hoje comanda o time. Então a gente viu que ninguém ontem teve refresco, pelo contrário. A partida começa e ficou impossível. A gente tem as imagens para mostrar a torcida, não toda a torcida, mas grande parte dela, reclamando, protestando e transformando o estádio num ambiente sem segurança nenhuma, o Atanásio Girardot. E aí o árbitro foi obrigado a parar o jogo e mais ou menos 1h e 10 até a decisão ser anunciada de que a partida estava cancelada e que não teríamos mais o jogo por falta total de segurança. Ronaldão, que coisa, hein? Vimos cenas de selvageria no ano passado e eu lembro bem ainda do jogo Colo-Colo e Fortaleza. No final das contas, depois de 20 dias, a Conmebol anunciou que o Fortaleza ficaria com os 3 pontos e também com o resultado de 3-0, que deve acontecer com o Flamengo. Mas a torcida já tinha dado indícios de que iria fazer uma bagunça e teve até uma reunião que foi solicitada a presença de todos, ali, se eu não me engano, até do prefeito, uma coisa assim na cidade, para tentar fazer este jogo com portões fechados. Aí teve aquele, sempre o cara que quer ganhar dinheiro, o olho grande, né? Não, vamos deixar, né? A torcida vai acalmar. Começar o jogo, a torcida vai acalmar. Compromissos com patrocinadores, eles não queriam abrir mão disso. Cresceram o olho. Só que aí teve a violência entrou e esses caras não brincam, não. Meteram fogo, chamaram a polícia para brigar. E aí foi um erro, para mim, foi um erro do staff do time do... Não, o Flamengo não tem nada a ver com isso. O Flamengo foi lá para fazer seu trabalho. Agora, de quem conviveu ali e percebeu que o clima estava pesadíssimo e teve a caneta na mão, quis ganhar o dinheiro. Falou, nós vamos ganhar esse dinheiro aí para ver o que acontece. E aí o jogo não aconteceu. Cicinho, realmente uma situação ruim. A Conmebol, muitas vezes, por ela ser frouxa com alguns aspectos, ela acaba permitindo esse tipo de selvageria, de confusão. E aí... imprensa, jogadores, comissão de arbitragem, todo mundo que estava envolvido dentro da partida acabou ficando ali apavorado, sem saber como reagir, o que fazer. Ainda bem que não aconteceu nada, o pessoal do Flamengo já voltou para o hotel, já viajou, já vai para Porto Alegre, já chegou na capital gaúcha, mas realmente é lamentável para quem ama a Libertadores. Exatamente, o que chama muita atenção é essa falta de segurança, né? Porque você entrar com
você conseguir entrar com 3, 4 sinalizadores, tudo bem, mas o tanto de bomba que soltaram, o tanto de sinalizador que tinha e assim, a fiscalização, a segurança, o sistema ali de revista, eu estava vendo uma repórter brasileira falando que ela foi muito bem revistada quando ela entrou no estádio, né? Pediram para abrir a bolsa, tudo feito. E essas pessoas aí que entraram, as informações também que tinha muitas crianças no meio desses adultos irresponsáveis aí fazendo esse ato. Então é triste pro futebol. Triste pro futebol, vai ter a punição pro Independente de Medellín, mas assim, bom pro Flamengo. E também muito, mas muito ruim pro Grêmio. Vai pegar o Flamengo descansadinho. Com fome de bola, eu espero, hein, Flamengo? Tomara. Agora, Edu, a gente vê que realmente a Libertadores, ela ainda promove espetáculos ruins, lamentáveis, grotescos como esse. Porque, na verdade, a torcida já na internet vinha dizendo que aconteceria isso. Então, já sabia-se que eles usariam bombas, sinalizadores, que eles teriam esses focos, e aí ficou impossível. Ninguém com segurança, nem os outros torcedores, nem quem estava no campo, e a partida teve que ser cancelada, não tinha outra providência. E parabéns pela arbitragem, que viu realmente que não tinha segurança para estar tendo aquele jogo, né? Até mesmo você deixando os jogadores, o pessoal que estava trabalhando ali. Então, acho que é acertada realmente aí o cancelamento e é muito triste, Renato. É claro que o torcedor tem que reivindicar, tem que cobrar, mas isso acaba também manchando o clube. O torcedor vive a paixão realmente do clube, mas aí você acaba manchando o clube para o mundo todo, porque essas imagens vão passar para o mundo todo e é muito ruim. É difícil a gente ver isso aí numa Champions League. Agora aqui... E é uma SAF aí, né? Então, aqui na nossa Libertadores... O pessoal fica brincando de SAF aí, fica esperto aí a SAF aí, ó. SAF sem dinheiro aí. A nossa Libertadores é a segunda vez, o ano passado teve 2 vezes. Agora esse ano já teve novamente, então acho que a gente tem que rever e a Conmebol tem que dar uma punição exemplar para que isso não aconteça novamente. Se a gente for pegar como exemplo o que aconteceu com o Colo-Colo, foi uma multa pesada e 5 jogos com portões fechados. E os torcedores foram punidos, de repente presos, alguma coisa? Não. Eu acredito que não, porque... E a Conmebol, eu acho que aí ela deixa para a polícia, para as autoridades, acaba meio que deixando de lado isso. Bom, e aí... Você já entrou para o Noviverso da Novibet? Se ainda não entrou, presta atenção, porque essa novidade pode te levar muito além do palpite. O Noviverso é o programa de pontos da Novibet. Funciona assim: você aposta, acumula Novicoins e depois pode trocar por vantagens, experiências e recompensas exclusivas. Tem produto, tem benefício, tem experiência especial e tem futebol, claro. E olha só essa oportunidade. Com seus Novicoins, você pode trocar por ingressos para Santos e Bragantino. É isso mesmo! Você acompanha o Peixe de perto, vive o clima do estádio, sente a torcida e entra ainda mais nessa parceria entre Santos e Novibet. Porque a Novibet não está só na camisa, está criando novas formas de você viver o futebol. E o Noviverso é exatamente isso, um universo de recompensas para quem é Novibet. Então, já sabe, entra na Novibet, participe do Noviverso, acumule seus Novicoins e veja como trocar por ingressos para Santos e Bragantino e muitas outras vantagens. Aponte o celular para o QR Code que está aí na tela ou acesse novibet.bet.br e confira todos os detalhes. Noviverso, um universo de recompensas exclusivas para quem é Novibet. Bora recarregar as energias, uma semana intensa de Libertadores, Sul-Americana, teve Champions League e agora é Série A, 15ª rodada do Brasileirão. E já para deixar a loira com o coração pulsante, começa com Coritiba e Internacional. Ai, 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 Borré. Bom, Fluminense e Vitória na sequência no Maracanã. Teremos também esse bom jogo entre Bahia e Cruzeiro, lá na Fonte Nova. E aí no domingo a programação continua com Galo e Botafogo na Arena MRV. No mesmo horário, o Remo recebe o seu Palmeiras, Edu Dracena. Teremos mais tarde Santos e Bragantino
e no mesmo horário. Ai, Cicinho! Ai, Ronaldo! Ai, Ronaldo! Ai, Cicinho! Corinthians e São Paulo na Arena do Timão. E segue, olha só, Mirassol e Chapecoense no Maião. O Grêmio recebe o Flamengo. Vamos, Mengão! E aí, Vasco e Atlético Paranaense. Não falei nada, nem sei o que eu disse. Bom, e a gente começa com o líder do campeonato, Abel Ferreira, preparando o time para jogar diante do Remo. 14 jogos sem perder. Líder do Campeonato Brasileiro e do Grupo F da Libertadores. Mesmo assim, há crítica sobre o desempenho e o futebol jogado do Palmeiras. Eu gostava que me dissesse quem é a equipa que joga bem e de forma consistente no Brasil, com este calendário que nós temos. Se vocês me disserem, porque são vocês a imprensa que falam, o que nós vamos continuar a fazer, como sempre fizemos, porque a torcida conhece o treinador, falar de consistência, falar de trabalho e falar do contexto. Se as reclamações com relação ao calendário do futebol brasileiro são frequentes, a Abel Ferreira, pelo menos desta vez, teve 4 dias livres para trabalhar. Entre a vitória contra o Sporting Cristal, fora de casa pela Libertadores, e o jogo contra o Remo, válido pelo Campeonato Brasileiro, em Belém. Eu não peço para nos dar uma semana para preparar um jogo. Eu, desde que cheguei ao Brasil, desde 2020, falo sempre da mesma coisa. No mínimo 3 dias e jogar ao quarto. O Palmeiras, e desafio aqui vocês que são da mídia, olhar para os calendários do Palmeiras e das outras equipas, porque quem ganha o calendário ganha o Brasileirão. O tempo agora pode ser suficiente para, quem sabe, permitir Paulinho em campo por mais minutos. O jogador voltou a atuar depois de quase 10 meses machucado. Foram mais de 300 dias fora. Jogou só por 16 minutos contra o Santos e menos que isso contra o Sporting Cristal. Eu gostava de explicar em detalhe, mas há coisas que vocês têm que saber, outras que não. A única coisa que vocês têm que saber é que o Paulinho está a seguir um protocolo que nós vamos continuar, juntamente com aquilo que é a decisão do treinador, a conversa com o jogador e com o departamento médico. Não precisam de saber absolutamente mais nada. Sem Piquerez e Vitor Roque no departamento médico, o Palmeiras não terá também Abel Ferreira na beira do gramado. O técnico cumpre a última partida de punição imposta pelo STJD. Comandado por João Martins, o Alviverde entra em campo líder e na condição de melhor visitante do campeonato. Bem diferente do Remo, que além de penúltimo colocado na tabela, é o pior mandante do Brasileirão. O provável Palmeiras tem Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur. Marlon Freitas, Andréas Pereira e Maurício ou Sousa. Alan, Arias e Flaco Lopes. E em breve esse time pode ganhar mais um reforço. Alexander Barbosa, do Botafogo, está por detalhes para ser anunciado pelo Palmeiras. Os exames médicos e a assinatura devem ser concretizados ainda nesta semana. O clube paulista vai pagar 4 milhões de dólares, quase 20 milhões de reais pelo atleta. Edu Dracena, é aquele jogo complicado, não é? Porque na teoria você precisa vencer pela diferença de pontos na tabela. Só que o Palmeiras é um time que é sempre o adversário a ser batido. E o Remo é uma equipe que acabou de aprontar para cima do Botafogo. Como é que você vê essa partida? Será que o Paulinho já pode ser titular ou vai continuar a programação de entrando jogo a jogo? Não, eu acredito titular não, Renata. Eu acho que tem que ter calma. Eu acho que é o processo ainda de adaptação ainda ao estímulo de um jogo competitivo como é o Campeonato Brasileiro. Você enfrentar o Remo é muito difícil, ainda mais pelo campo, pelo calor e tudo, mas o mais importante que eu vejo assim no Palmeiras é o momento que o Palmeiras está vivendo, né? Uma invencibilidade bem grande aí, sem derrotas, e também esse tempo de descanso para o próximo jogo, coisa que o Abel não estava tendo, né? Além do tempo de descanso, o tempo de treinamento também. O Abel teve tempo para descansar, o Abel então, agora, fora aí, o Abel teve tempo para descansar. O time tem agora, Ronaldo, 4 dias, e 4 dias faz uma diferença muito grande. Então a gente espera que a bateria e o tanque esteja cheio para jogar domingo e manter a liderança e manter também
né, quem sabe a pontuação da diferença para o segundo colocado. Agora eu não posso criar frangos e querer comer picanha. Criar frango e comer. Tá. Abel, a arbitragem do jogo é do gaúcho Rafael Klein. Importante sempre lembrar. Mais ou menos. Bom, agora o majestoso. Quem vai apitar, hein? Anderson Daronco. Você tá brincando? Apita o majestoso. Ô, Marcelo Paz, que Daronco. E a gente começa pelo lado do mandante. O Corinthians se preparando para essa partida, mais leve, sabendo que está classificado na Libertadores. E agora é só pensar no clássico. Ô, Stabile, Daronco, vocês estão brincando. Daronco, você sabe o que vai acontecer, pô. Que isso? Classificado. Tá sendo maravilhoso, fantástico, tá sendo uma coisa inebriante. Isso mesmo, o empate em 1-1 do Platense com o Peñarol na Argentina deu a vaga nas oitavas de final da Libertadores ao Corinthians. Um time que tem alma, e o nome da sua alma é Diniz. Restando 6 pontos em disputa para cada equipe, Santa Fé e Peñarol só podem chegar a 8 pontos e não alcançam mais o timão. E mesmo ainda com 2 rodadas na fase de grupos da Libertadores, a partida de volta contra o Barra pela Copa do Brasil, agora é hora de focar nos 4 jogos do Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa do Mundo, para não ficar na zona do rebaixamento durante esse período. Os jogos serão contra Botafogo, Atlético Mineiro, Grêmio e começa pelo majestoso com o São Paulo. Para o jogo de domingo, o Timão tentou por meio de um recurso diminuir a pena de 2 jogos do volante André pela expulsão na partida contra o Vasco. Mas o pleno do STJD votou pela manutenção. Assim, ele fica fora do clássico, assim como o volante Alan, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Fora isso, o Corinthians tem 5 jogadores no departamento médico, além de Memphis Depay, recuperado da lesão muscular na coxa direita, já em fase de transição física e ainda buscando a melhor condição de jogo. O holandês não joga desde o dia 22 de março e a expectativa da torcida é que ele possa pintar entre os relacionados, em meio a essa maratona corintiana. Nos últimos 9 jogos contra o São Paulo, o Corinthians venceu apenas 1. Nesse montante, o Timão contabiliza 2 empates e tem 6 derrotas no Majestoso. Já quando o clássico é realizado na Arena Corinthians, nas últimas 9 partidas foram 6 empates, 1 derrota e 2 vitórias corintianas. Esse jogo para nós é um jogo extremamente importante e todo mundo sabe pela questão de ser um clássico, como você disse, e principalmente pela situação que a gente está na tabela. Então a gente vai procurar recuperar bem os jogadores agora e colocar o que a gente tiver de melhor para a partida no domingo. Mesmo com o setor inferior oeste sem poder receber torcida devido à punição pelo clássico com o Palmeiras, a arena vai balançar no estilo Fernando Diniz. Vai, Corinthians! E agora debate, sextou, venha com a gente. Edu Dracena, te devo 10 milhões de reais, hein? Acho que vou passar 60 mil vidas pra pagar. Depois eu conto, não vou contar. Isso aí, prazer, fica entre nós. E aí? Como é que você tá? Você ficou feliz com o 0x0 ontem? Feliz é uma palavra forte, né? Feliz é uma palavra forte. Satisfeito? Tá bom, até que tá, vamos ver domingo. Só que eu posso ser o Edu Dracena? Não. Edu Dracena, gente, agora não posso falar nada. Não posso falar nada. Eu tô tão feliz que olha quem eu trouxe diretamente de Minas para esse estúdio para brilhar, acontecer, aprontar, ser ele mesmo. Everton Guimarães. Não, Edu Dracena, muito prazer. Calma que eu vou ter que fazer uns 500 mil empréstimos ainda. Eu me rebatizo por 10 milhões. Ainda bem que as consultas médicas são de graça. Esse aqui é o Eduzinho Draceninha. Oi, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Renata. É bom demais ter você aqui. Obrigado, Marcão. De pertinho, né? Bom almoço a todos. Quando você aparece lá, a turma vai. Sabia, não? Aqui todo mundo pipoca. Aqui todo mundo pipoca. X9 aí, Chiquito! Que bom que o Flamengo descansou ontem, né? Ótimo. Que bom que o Flamengo não gastou os músculos. Eu tenho uma sorte que eu vou te falar. Certa vez, John Cusack interpretou Quero Ser John Malkovich. Todos nós queríamos ser Edu Dracena, né? Todos nós. Edu Dracena, tá demais. Cicinho, você tem alguma boa nova aí pra mim? Mais ou menos. Me lembrou um treinador essa. O importante é domingo aqui, o jeito que ele tá, tranquilo.
Olha, Edu Dracena é bem relacionado, é um cara respeitado no futebol. Não à toa foi capitão e até hoje produz efeitos nesse esporte. Parabéns, Edu. Parabéns, Edu. Parabéns pra você também, Renata. Nada relacionamentos, né? Como você fala. Networking. Garantiu um emprego por ano, velho. Ô, gente, vocês perceberam que tá tudo muito calmo, civilizado, muito tranquilo? Que eu tô vendo que... Será que ele já tá com medo do clássico, é isso? Será que o Ronaldão tá com medo do São Paulo e sumiu? Tá de fralda? Cadê? Tá de fralda? Gente, não, olha lá. Olha o que eu tô vendo. Olha quem eu tô vendo. Isso, Robertinho. O rei das celebridades. Robertinho. Gente. Xiii, baby the building. E aí, rapaziada, beleza? Primeiramente, boa tarde. Como é que o senhor está, bebê? Tudo bem? Aqui, ó, isso aqui é pra passar óleo de peroba aqui e nas caras de pau de muita gente aí. Tudo bem, bebê? Oxi. Como é que você está? Tô bem. Por favor, pode passar. Não, eu quero só saber como é que está o acesso. O acesso tá liberado. Ah, tá liberado, bebê? Ah, você tá liberando, hein, bebê? Olá, boa tarde, bebida Renata. Oi! Tudo certo? A entrada estava livre? Olha! Eu estava ali fora tomando um cafezinho, bebida Renata, enquanto eu deparei com isso, olha. Esporte Clube Paulista. Classificado para as oitavas. Pra quê? Olha, pra quem falou que a gente não era humilde, hein, bebê? Ah, calma que tem mais. Vai lá, vai, Charles, taca ali. Que é isso, bebê? Vai! Corinthians aqui, menino do céu! Eu te amo, Corinthians! E Flamengo o quê? Asterisco! Vou ver do brasileiro agora! Eu te amo, Corinthians! Ó, asterisco! Vê se tem mais gente aqui. Ah, aqui o Mirassol, hein? Coloca no brasileiro aí, irmão! Ganhou do Lanús, ganhou da LDU! Coloca no brasileiro lá! Ei, coloca o brasileiro aí, agora a gente quer ver o brasileiro! Deixa eu ver, cadê o São Paulo? Não tá! Cadê o Inter? Não tá! Cadê o Grêmio? Ah, fala assim, pô. E cadê o Corococó, o Galo? Não tá. Então deixa pra lá. Olha, hoje eu tô muito triste, viu? Porque bebi da Renata... Por que tá triste? Eu sei, é só pra quebrar o gelo. Falando em gelo, hoje é sexta-feira, hein? Olha, bem lembrado, hein, bebida? Você é de barato, bebida. Quem tá aí? Ô, bebida, parabéns pelo título, bebida. Obrigado. Para, vocês vão se encontrar no domingo. Ah, então ele já tá de fralda, por isso que ele quer mudar o foco, entendeu? Quer falar de Libertadores título, passamos para as oitavas, vai apitar ainda. Não vai traumatizar de novo, hein? E é o seguinte, falando em trauma, olha a comparação Diniz e Roger. Diniz e Roger. Vamos lá, até agora, o Diniz, que está deixando o nosso Ronaldão mais contente do que nunca. Tem 9 jogos contra 15 do Roger. São 7 vitórias do técnico gaúcho contra 5 vitórias do Diniz. Empates, 4 pro lado do São Paulo e do Roger, 3 pro lado do dinizismo. E nas derrotas, Diniz apenas 1, Roger tem 4. O aproveitamento é de 66% para o lado corintiano, com o Diniz, e do Roger, 55%. Eu não quero, mas Roger Machado falará, porque é sempre muito estimulante. Celebrar esse ponto, ele é um ponto importante, a manutenção da liderança, a rodagem do elenco, a oportunidade dos jogadores, a estreia do Osório, né? Penso que foi em grande nível. E o Felisberto, né? E o Diógenes, né? Também coletivamente contribuíram bastante. Né? Os momentos que o nosso adversário teve oportunidades, foi nós que devolvemos a bola no momento inadequado, né? Erramos numa cobertura, não estivemos perto do adversário no cruzamento para a área, né? Claro que o adversário tem essa qualidade, mas penso que um primeiro tempo muito equilibrado e segundo tempo o adversário, né? Assim, eu acho que teve essa oportunidade justamente em função do que eu falei agora há pouco, o que a partida mostrou foi o adversário que criou as chances mais claras do que a gente, mas pelo coletivo, né, de um time que pouco joga junto e, como eu disse, tem entrosamento apenas de treino, não de jogo, penso que foi um resultado importante. Melhor que a atuação, obviamente. E é o seguinte, eu sou justa, adoro aplaudir quem merece aplausos, porque
alguém acertou esse placar de 0-0 entre O'Higgins e São Paulo. Quem foi? O cara merece um prêmio. Tudo bem, palpites para O'Higgins e São Paulo. Chico Garcia. 0-0. Não faz isso. 0-0. 0-0. Obedeceu a regra do gatilho, da bola rodada para trás, com um canhoto, né, de pé contrário, né, que ele não tem uma marcação justa. Que isso, Chico? Agora. Nossa, é isso. Jogo horrível. E o Chico acertou, velho. Chiquito, você já tinha essa expectativa, já estava com essa ideia na cabeça do jogo. Mas é o seguinte. Com você eu já quero perguntar sobre a preservação. Não é do ambiente, do meio ambiente. É do São Paulo de Roger, que preservou o time para o clássico com o Corinthians. Ambos tiveram compromissos sul-americanos na semana e agora é Brasileirão, Chico. É porque a gente tem falado muito sobre o poupar ou não poupar, né? Com esses jogos de 3 em 3 dias. E aí o São Paulo tem um agravante em relação ao Corinthians, porque o jogo foi na quinta, fora de casa também. Aí você teria o retorno nessa sexta, né? Aquele regenerativo, treina no sábado, joga domingo. A gente colocou até uma prévia aqui de uma possibilidade de titulares e eu realmente estava desconfiado porque, exatamente por essa proximidade dos dois jogos, se você entender que daqui a pouco se o Roger perde ontem o jogo, e quase perdeu, porque o O'Higgins teve muitas possibilidades, como teve aqui no Morumbi também, se ele perde ontem, ele ainda tem uma condição ali de... Eu acho que não arranha um pouco a pressão já existente desde que ele chegou. Agora, se ele toma uma pancada domingo no Clássico, aí eu acho que aquele grau de pressão vai aumentando muito. Até por se tratar de brasileiro. Era um torcedor que imaginava uma liderança, né? E o time realmente estava disputando a liderança com o Palmeiras nas primeiras rodadas. Hoje está no G4, daqui a pouco começa a perder posições e aí a pressão se torna maior. Então eu acho que dentro de uma estratégia que a gente até falou quando o Rui Costa deu entrevista dizendo: Copa do Brasil a gente quer, Brasileirão, a Sul-Americana a gente vai jogar porque o São Paulo vai entrar em todas as competições. Então ele deixou claro que a Sul-Americana, enquanto der para conquistar pontos, se classificar legal, ali, dentro das prioridades, ela está em último lugar. E ontem a estratégia, por mais riscos que tenha sofrido, deu certo. Ei, Chico, ele te escutou, Roger, aí não colocou o Cédric. Mas o Felisberto, né, começando assim e tal, né? Bom de bola. O Osório, acho que foi bem na defesa. Eu acho que, se você pensar que ele... Não tomou gol ainda na Sul-Americana, promoveu defesa. jovens, não tomou gol, promoveu jovens, foi lá, correu riscos, é verdade, mas voltou com um ponto, eu acho que a estratégia foi muito bem feita. Marco Aurélio Cunha, pensando em algo que é sempre grandioso, um clássico, o São Paulo teve que sacrificar a Sul-Americana, era o caminho correto. Ele fez o certo e deu sorte, né? Porque 2 bolas na trave também. O Tapia perdeu um gol, acho que nem perdeu, acho que ele finalizou bem, o goleiro foi bem na bola. O São Paulo fez a lição de casa. Eu falo sempre isso. Libertadores, Sul-Americana, empata fora e ganha em casa. Esse é o segredo absoluto da Libertadores. Se vocês forem olhar retrospectivamente o Tele no São Paulo, que é o maior treinador da história do São Paulo, uma Libertadores ele praticamente não ganhou fora de casa, ganhou um outro jogo. Então, em casa fazia a diferença. E esse é o São Paulo. Doutor, mas é Sul-Americana, só para lembrar. Mas eu achei que os meninos foram muito bem, uma boa experiência para cada um. É Série B da Liberta. É verdade. Mas nós não tomamos gol ainda, Ronaldo. Aí, ó. Você já tomou. E já está classificado. E nós praticamente. Eu acho que com 2 jogos em casa... Será? É que a Sul-Americana tem a questão de só passar um e dar uma emboladinha ali com o... Mas tem jogos em casa, Chico. Mas agora jogos em casa dá pra eu acho que dá. Eu acho que eu estou satisfeito com o que aconteceu. O jogo ruim, jogo normal. A maioria dos jogos hoje estão sendo muito ruins. E o São Paulo fez o seu papel e empatou fora. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, já podemos falar ipi, urra pro clássico, Sgarbi. E aí, Sgarbi, quer que eu aqueça? Meu irmão. Ipi, urra! Ele tá numa soberba hoje. Se já tivesse vencido o clássico, você vai ver. Soberba não, menino. Diga assim, o Ronaldo já está classificado. Não, mas ele tem que ganhar o clássico, porque ele tá no Z4. Então, ele tá numa soberba aqui. Mais é o Corinthians. A gente vai se ver domingo, relaxa. O brasileirinho. E você sabe... Não fala isso. Você sabe que eu não sou um cara corneteiro, não sou um cara assim, ranzinza, não, eu sou um cara feliz, alegre. O resultado ontem, com as situações do jogo no modo geral, time reserva, o Osório da base jovem foi muito bem na partida, escalou, poupou os titulares no caso pro clássico. Tá bom, tá legal. Coronel também foi não bem, valia nada. Só que assim, como tá feio assistir o São Paulo jogar, cara. Que isso? Não, mas todo jogo do São Paulo parece que é um desespero pra assistir o São Paulo jogar.
É verdade, porque assim... Não é só São Paulo, não. E aí eu dou razão, eu sei que a gente tem que superar e esquecer, só que eu dou razão pra algo que o Crespo falou. Mas não é criticando... Não é criticando o Roger aqui, não é criticando. Quando ele falou sobre o elenco do São Paulo. Gente, não superar o ex é uma das piores coisas da vida. É verdade. É mesmo. Ela não te Não, quer, só que eu já superei. supera. Só que a questão é assim, eu dou razão quando ele fala sobre o elenco, sobre o que o São Paulo deve focar ou não focar na temporada. Porque deixa muito claro pra todos nós que, assim, essa situação do São Paulo querer focar em brasileiro, em Copa do Brasil e Sul-Americana, esquece. A gente já tá vendo aí jogadores se lesionando. Aí quando é o time reserva do São Paulo, é desesperador assistir jogar. Muitas vezes assim, por conta do coletivo. É o time que não tem entrosamento. Ninguém falou das bolas da trave do adversário. Era pra perder a partida, falou que deu sorte. Só que faz parte, um resultado ok. E agora o bicho pega no clássico, que aí sim é o jogo... O bicho quer, bebê? O bicho pega. Everton Guimarães, sabe que eu amo quando você está aqui? Porque a sua presença, ela tem um quê de neutralidade e imparcialidade quando o assunto é clássico. Não, clássico paulista, porque nós estamos diante de um Corinthians e São Paulo que com pretensões importantes para os dois lados. Você vê favoritismo? Algum tá mais preparado? Alguém tem pelo menos vantagem? Renata, aqui está um corintiano. O Capelani. Que no fundo, todo mundo sabe. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu vou falar do clássico, só uma rápida passada na questão da sublinhada na Sul-América. A Sul-Americana é que nem o cara que vai lá no escritório do SPC para tirar o nome, que tá sujo. Ele precisa ir até lá, mas vai numa vergonha. Vai. Sul-Americana, eu sei porque eu cheguei a 2 finais consecutivas, perdi as 2, né? O doutor falou ganhar que também não faria a menor diferença. Ninguém quer, Renata. Ninguém quer. As coisas vão caminhando. Dá uma ganhada, uma vaga na Libertadores. Quando você vê, você fala... É um título internacional. Classifiquei, Marquinhos. Classifiquei. Aí vai lá e tal, mas não é uma vergonha danada. Agora sobre o clássico. Estávamos aqui conversando sobre futebol feio. E o Chico tem razão. Concordar com o Chico é duro. Não tem nenhum time no Brasil. O Flamengo, que tem uma seleção, joga futebol bonito, atraente. Como é que você falou que você sente quando você viu o Diniz? De vez em quando. Ele é sexy. Eu acho que ele é Ninguém joga futebol sexy hoje no Brasil. E não joga. Tá tudo feio. Tudo uma marmota, é só futebol competitivo, é só correria, é só porradaria, inclusive nos treinos, e é só isso. Então, no futebol, e eu venho falando isso, no futebol feio mas do isso Corinthians... não é só no Brasil, lá no Real Madrid, a coisa, o bicho pegou. É verdade. Qualquer dia vai começar Tem uma aqui no mesa programa. francesa de 1,90 m lá. Qualquer dia vai começar aqui no programa. Entre o futebol feio do Corinthians e o futebol que, inclusive, os Garbinho falou que tá muito feio do São Paulo, feio por feio, o Corinthians é favorito e ganha o clássico. Cicinho, é a deixa pra você. Fala que eu tenho razão. Não, você não tem razão. Como não? O São Paulo é quarto colocado. A realidade do Corinthians é o que ele tá vivendo no Campeonato Brasileiro. A Libertadores, a fragilidade dos adversários proporcionou isso. E se tratando do São Paulo, mas não te pertence mais, Cicinho. A Libertadores não te pertence mais. Se eu bato em cima da tecla é o quê? Ok, time reserva, toda a questão do adversário. Mas, poxa, o Cauli precisa jogar mais bola. O Luan precisa jogar mais bola. São caras que têm minutagem. Eu não vou cobrar do Igor Felisberto ali, porque ele estreou e outra. Foi bem estreando. Agora esses caras, o Ferreirinha, misericórdia. E o Tapia, Cicinho? O Jorge, Então, assim... Agora tem o Felisberto. O Jorge é complicado, eu falo, o André Silva tem que fazer 2 com o Tapia. Aí é isso daí, essa aí não só pra contrariar lá no SPC. Tá vendo só? Só pra entendeu? contrariar. Mas, resumindo tudo isso que eu tô falando... Agora tem o Calbi lá, velho. Poupado, então saca domingo, favoritaço! Olha só, o Palmeiras, que é o líder do campeonato, Edu, tem 18 pontos a mais que o Corinthians. Só que não ganhou do Corinthians em Itaquera. Com 2 jogadores a mais. Por detalhes, Olha, entendeu? hoje eu tô pra todos os lados, né? Hoje eu tô amiguinha, hoje eu tô rutinha. Mas nem precisou ganhar pra manter a liderança ali, entendeu? Mas a gente tivesse ganho. Pois é, então, aí é que tá, Rona, o brasileiro ainda não se configurou pro Corinthians, que tá ali na 17ª posição, e o São Paulo é o 4º colocado. Você precisa me ajudar, Mila Renata. Esse campeonato, o que é mesmo? Isso aí é Brasileirão. Porque isso aqui a gente tem tantos campeonatos, tanta é Copa do Brasil, é Libertadores, como é Super Bowl, é Super Bowl, é vôlei, é Super Recopa. Recopa Gaúcha, é um negócio muito louco. Super Recopa Gaúcha. Super, hiper, tudo. ¿Quieres hablar en español? Sí, despacito.
o Corinthians tá assim, despacito. Agora, falando sério, prepara o lombo que domingo, no dia das mães, velho. Ué, Everton, só 3 vitórias o Corinthians tem. O quê? O almoço já está pronto. 3 vitórias, mas acabou o amor? O quê? Com o Diniz? Como assim, bebê? Gente, olha isso aqui, ó. 3 vitórias, ele só tá O romance está no primeiro capítulo. Você sabe, eu não sou um cara soberbo, mas aqui, vai ter medo do Corinthians no Z4? Para, velho. Para, Ronaldo. Sem chorar. Você vai ter medo. Vocês que tem que ter medo. E não leva o Coronel, porque se ele der 2 voltinhas, ele vai cair na radial. Ele dá 2 voltinhas. Eu confesso que eu vi o jogo de São Paulo também pra ver uma voltinha e não vi. Sabe Fiquei esperando, eu falei, vai. Eu falei, tem acréscimo. Sabe quanto chute São Paulo dando gol? Eu sei, alguém fala pro Coronel pra ele repetir a voltinha. E se der essa desenrola, voltinha, dá. Ai, que saudade. Olha aqui, o Corinthians, do técnico Fernando Diniz, deve ir a campo no domingo para o majestoso com Hugo Souza no gol. Mateuzinho na direita. Seleção. Gabriel Paulista e Gustavo Henrique na zaga. E Matheus Bidu na lateral esquerda. No meio-campo, Ranieri, Alan, Breno Bidon, Rodrigo Garro e na frente, Jesse Lingard e Yuri Alberto. Agora o São Paulo. O São Paulo de Cicinho, Marco Aurélio Cunha e Sgarbi. No gol, Rafael. É monstro. Absoluto. Lucas Ramon. Será? Não sei se vai estar em condições, eu acho que não. Será, vai estar feliz, vai estar feliz. Mas aí eu teria coragem e colocaria Igor Felisberto. Sabe quem, na minha opinião, vai jogar? Ele mesmo. Cedric? O Felisberto? O Cedric. Vai marcar o Garro. É a hora de você ganhar um lateral direito. jogar bem, Sgarbi. Vai jogar bem. Pro Cedric, não passa do meio. Não passa do meio campo. Só defende. E aí, será que o Alan Franco também tá liberado? Tomara. Tá liberado? Eu não sei. Dúvida. Sabino, ele só entrou lá na segunda etapa. Vai anular o Yuri. O quê? Vai anular o Yuri no jogo. Se achar, hein? Tá jogando muito. O Wendel na esquerda tem sido titular com o Roger Machado. Ele prefere o Wendel ao Enzo. E é isso. Agora no meio-campo, Bobadilla, Danielzinho, Luciano mais adiantado, Arthur de um lado, Ferreirinha de outro e Caleri na frente. Cicinho. Ânimo. Cadê a Arboleda? Ânimo, irmão. Cicinho, o que acontece com você, Cicinho? O Edu tá fazendo pressão, mas Olha assim, a pipocada que você deu, Cicinho. é o time que tá em quarto colocado, né? Tá na quarta colocação com méritos. Por enquanto. Eu contra o Corinthians, jogando fora o ímpeto do Corinthians, concentraria a questão do meu sistema defensivo em bolas aéreas, entraria com o Enzo no lugar do Wendel. Acho que o Enzo marca melhor do que o Wendel. E o Corinthians é bom nessa questão de velocidade. É bom? Ei, fica tranquilo que vai. Ei, o Daronco vai apitar, assim, irmão. eu montaria um sistema defensivo mais consistente e menos. Quer dizer o quê? O Daronco vai apitar. Quer dizer que não vai ter jogo. Quer dizer que não vai ter jogo. É um jogo picotado. Vai 0x0, senhor. Eu não sei como ele voltou pra apitar lá o Daronco, velho. Não tinha que apitar mais na arena, velho. Ele não tinha que apitar mais na arena, velho. Não tinha. Você deixou? Não! Teve um jogo, vou lembrar vocês aqui, rapidinho. Vou lembrar vocês aqui. Cadê o Marcelo Flamengo Paes? e Corinthians. Aí teve uma expulsão do Flamengo. Segundo tempo, expulsou o Flamengo. Falou, agora vai ter jogo. Aí ficou o Rossi dava a bola pro Daronco, o Daronco dava a bola pro Rossi. Rossi pro Daronco, Daronco pro Rossi. Rossi, Daronco, Rossi. Não teve jogo, irmão. Tabelando. Não, essa expulsão ele não viu. Foi o quarto árbitro que avisou ele, porque ele tava lá no meio do campo. Aí ele falou, agora vai ter que jogar ele e o Rossi. Aí o cara lá em cima do VAR falou, agora você e o Rossi. Cadê o Marcelo Paes pra ligar lá na CBF? Tem que ligar, Marcelo Paes faz lá o negócio. Ele é bom árbitro, proíbe ele de pisar lá, velho. Daronco é bom, eu gosto do Daronco. Não fale de arbitragem bem antes de um clássico. É melhor não. É melhor esperar. Não, é melhor fica quieto, não ficar criticando. pensar e não é possível que ele pisa lá ainda, velho. É isso que me irrita. Você queria quem? Qualquer um juiz de fora. Não esse chileno aí, esse teu chileno aí que eu te falar. Tem um argentino aí também que ele veio, pera todo mundo. De fora, Não, o juiz que apitou o Bayern PSG. Esse é bom aí, ó. Esse é bom. Tá vendo? Esse não é querer, mano. Doutor Marco Aurélio Cunha, fato é que por mais que a Libertadores e a Sul-Americana tenham o seu lado atrativo, o Brasileirão é diferente, não é? E o Brasileirão, ultimamente, pelo menos no meu caso, tem sido de nervosismo, mas para muita gente é de expectativa. E o Roger, se ele vencer o Corinthians na casa corintiana, é outra história. Já começa a ganhar pontos com a torcida do São Paulo. É claro, o treinador vive de vitórias, ainda mais vitórias importantes contra rivais lá na casa do adversário. Vai ser outro período de paz para o Roger. Eu só não colocaria o Ferreirinha de saída, acho que ele
Ele é um atleta para entrar no segundo tempo, fazer 1 contra 1 e poria mais um volante, eventualmente o Luan ali para congestionar o meio, Tá com marcar medo, mais o mas Galo. o volante tá com E eu acho medo. que seria a melhor maneira de conter o Corinthians. Não é medo. É apenas, Respeito, né, doutor? É apenas estratégia. As pessoas pensam que é medo. É estratégia. Você tem que ter estratégia. Edu, nesse momento, quem precisa mais ganhar esse clássico? Diniz, pela condição de Z4, ou o Roger para se firmar como comandante? Não, o Corinthians. O Diniz está na zona de rebaixamento, Renato. Não pode perder ponto, ainda mais jogando em casa, um clássico. Isso também dá moral para a sequência aí do campeonato. Então, se realmente a pressão e a necessidade é do Corinthians ganhar nesse momento. É claro que o São Paulo perdendo o Roger, com certeza vai ser muito pressionado, né? Pelo histórico que a gente sabe, que a gente está vendo aqui. Mas eu vejo assim, o Diniz necessita muito dessa vitória. Eu acho que o Corinthians precisa mais do que o Diniz. Crise nos Porque dois. o Diniz chegou agora, o time está classificado na Libertadores, ele tem um contexto que lhe favorece, mas o Corinthians sim que está na zona, mas o Corinthians precisa mais do que o Diniz. Eu sei, mas o Diniz, se ele perder, e o Roger precisa trabalho mais dele do que o não tem São pressão. Paulo. E o Roger precisa mais que o São verdade, Paulo. é isso aí. Então tá, É isso aí. Então, dito isso, vai dar empate. Não. Quem perder é início de uma crise. Escreve o que eu tô dizendo. O Diniz chegou agora. Se Mesmo perder, classificado na Libertadores? Se perder, mesmo classificado na Libertadores, o amor do Ronaldo já tá acabando. Já tá acabando. Você vai ver o que eu... Vem na segunda comigo. Tô com você. Falando do majestoso do Campeonato Brasileiro, domingo, arbitragem do Daronco, Corinthians e São Paulo. Chico Garcia, o Roger vai precisar neutralizar a força da Fiel, a força do Corinthians em casa, e ele sabe disso. Conversávamos aqui, de repente pode até mudar um esquema tático, 3 zagueiros, fazer alguma coisa diferente para surpreender. A questão é que ele está com problemas quantitativos na defesa, né? Ele não tem tantos zagueiros assim. A gente nem estava discutindo a questão do Alan Franco, porque ele nem... Eu sei que não. Chama o Arboleda, hein? Se acharem, né? Mas enfim, ele usou... O Roger, na sua entrevista de apresentação, inclusive, ele foi questionado sobre 3 zagueiros que o Crespo usava. E é um sistema histórico do São Paulo. E ele deu a entender que ele não gosta muito. E ele usou em momentos específicos, quando, né, enfim, estrategicamente. Eu não acredito. Eu acredito que ele vai povoar o meio de campo. Ele gosta de pontas, né? Então, eu acho até arriscado você usar Ferreirinha e Arthur num jogo fora de casa. Eles vão ter que ter muito compromisso tático. Mas, enfim, é o time, é o que tem de melhor Se no São jogar Paulo. fechado, pode ser uma boa. Mas esperando para contra-atacar. É que preocupa um pouco a questão da defesa, né, Rê? Porque os dois que jogam ali pelo lado direito podem estar fora do jogo, que o Lucas Samon e o Alan Franco. E aí, quando tem que usar os reservas nessa situação, dão conta até do recado, claro, só que o nível cai bastante. Claro. E é o lado esquerdo do Corinthians que normalmente joga com Garro, que joga com, o Bidu subindo. Mas o Diniz não tem jogado com Mas pontas. tem que ficar atento nisso. Mas o Diniz não tem jogado com pontas. Ele joga com o Lingard e o Yuri. Então, o Caio César, por exemplo, eu acho que é para segundo tempo. Então, mas sobem bastante. Não vai espetar. Voltamos. Olha só, a Série A promete, mas o Flamengo foi à Colômbia, chegou a entrar em campo contra o Independiente Medellín. E eis que a partida foi interrompida por falta de segurança, problemas da torcida do time colombiano, esperaram e acabou sendo cancelada a partida. E agora as consequências a gente também está aguardando. E quem nos fala é José Boto, dirigente do Flamengo, explicando tudo isso e os próximos passos. Comunicar que a Conmebol decidiu suspender o jogo. O jogo está suspenso, vai ser aberto um expediente. Como é óbvio, nós esperamos que ganhar estes 3 pontos, porque a responsabilidade não é nossa, os regulamentos são claros, a equipa mandante não conseguiu garantir a segurança, o próprio presidente, que a princípio queria jogar à porta fechada, fazendo sair todos os torcedores, reconheceu a nós que não havia condições de segurança nem dentro nem depois fora do estádio. Dizer também que nós quisemos sempre jogar, que era a nossa vontade de jogar, mas que queríamos que fossem reunidas todas as condições de segurança para os nossos jogadores, para os nossos adeptos, para nós fora do estádio quando fôssemos para o aeroporto, e essas condições de segurança não foram reunidas e por isso a decisão da Conmebol que parece a mais correta, porque acima de tudo está a segurança e a integridade física das pessoas. Depois que passa, Cicinho, tudo bem, aí você pensa, bom,
provavelmente 3 pontos na conta. Se hoje já tivesse computado, era a liderança geral. Então o Flamengo acabou saindo confortável, mas na hora, passar por uma situação de falta de segurança, você vê que a torcida está indignada com sinalizadores, bombas, focos de incêndio. Não é legal para ninguém. Até o Luiz Araújo postou uma foto fazendo uma brincadeira, né? Todo mundo como se estivesse com farda e tudo mais, porque realmente virou guerra. Mas o Flamengo não tinha nada a ver com isso. E ainda bem, né, Renata? Ainda bem, até porque o protesto era direcionado à diretoria, né? Então, menos mal, a questão é a falta de segurança, realmente assusta o atleta, né? O atleta ele já chega pressionado no estádio, se tratando de Libertadores, quando você passa pelo meio de torcedores, às vezes tem até torcedores dos adversários, né? Na nossa época jogava pedra. Passou por isso já? Passamos lá. Não, tipo de cancelar o jogo? Não, de cancelar não, mas lá contra o Once Caldas, questões... O Isaac já abriu o Instagram do Luiz Araújo, já tá olhando, gostou. Ficou legal. Mas na verdade, às vezes, depois você tem que tirar uma relaxar, onda, né? Que antigamente não cancelava, né? Jogava assim mesmo, né? Mas aí era mais em hotel, assim, eles não deixavam a gente dormir soltando fogos a noite toda. A gente cancelava os adversários jogando. Olha o doutor. Doutor! Ainda bem que o senhor está aqui, porque ninguém vai ter esse bastidor. Né? O doutor Marco Aurélio estava contra o Once Caldas, em 2004. O garçom ele veio servir a gente com a luva, aquelas luvas de pedreiro, toda suja, com o dedo dentro do bife. Aí depois trocou o cozinheiro pro outro dia. Nós ficamos com receio da questão de passar mal. Então, assim, todas essas táticas que eles usam. Essa é a foto, mas é uma brincadeira. Eu acho que, na verdade, depois que todo mundo já sabia que não ia jogar, que a partida já tinha sido cancelada, beleza, até. Porque o Flamengo estava lá, o Flamengo foi à Colômbia, se preparou, se paramentou, né, doutor? Já estava no campo, a partida começa e com menos de 2 minutos o juiz é obrigado a encerrar o confronto por falta de segurança. Na alternativa, né? Passamos por isso também na Venezuela, não me lembro bem, soltando fogos no nosso restaurante, praticamente, que era uma sobreloja o tempo todo, né? Eu passei isso aí em Porto Alegre. Teve uma passagem... Não, calma também. Foi Teve uma passei isso aí em Porto Alegre. Você trabalha na Bahia, vocês não dormirem bem, calma. E levamos o título. E não adianta Teve uma passagem engraçada que eu tava almoçando e os caras soltando bomba. O Cuca virou pra mim e falou assim, você não vai fazer nada? Falei, deixa eu terminar que eu vou lá brigar com ele. Ele ficou bravo, vai, né, doutor? Vai, doutor! Foi muito engraçado. Depois, claro, né, dentro da brincadeira. Mas é muito comum. Com o Santos contra o Rosário Central, a Batalha de Rosário ficou chamada. Passamos por trincheiras para chegar no vestiário. Então, isso acabou. Para chegar no Morumbi também, os caras têm que passar aquele negócio, os caras jogando tudo pedra, jogando um monte de coisa. Quem vai jogar no Morumbi, os caras jogam um monte de coisa lá, pô. Sabe o que eu penso também? Eu acho o seguinte, é completamente errado essa maneira de protestar. Eu sei que muitos dirigentes, eles terminam com o clube, eles destroem as finanças, a estrutura, o humor e a paciência do torcedor. Mas é muito difícil que o Medellín se classifique, independentemente disso, porque o Estudiantes e o Flamengo, na teoria, são os mais fortes desse grupo. Agora, o Medellín, que vai receber, com certeza, uma multa bem pesada, uma punição de jogos fechados, não atua mais nos seus domínios até o final da primeira fase. Então, Everton, é aquela história, a Conmebol, claro, ela vai ter que fazer alguma coisa, mas o torcedor tem que pensar que, se ele estivesse na briga real, eu acho que não fariam isso. Então, Renata, o que me deixa um tanto quanto curioso é se isso acontecesse aqui no Brasil. Eu espero que eles pesem de fato a mão, porque se é no Brasil, eles pesam a mão. Eu vejo um movimento da Conmebol meio que de preservar outros adversários fora daqui, tirar um pouco o foco do futebol brasileiro, porque a gente está com uma hegemonia que dificilmente vai ser batida. Eu espero que a Conmebol pese muito a mão, mas que não fique só por causa de bombas e o que aconteceu aí, não. Porque nos estádios a gente vê os constantes problemas de racismo, né, que acontece. Então, a Conmebol pesa a mão para algumas coisas, para outras não. Se isso aí acontece no Brasil, seria uma punição muito rigorosa. Então, lá também tem que acontecer. Eu acho que deveria ter até suspensão. Eu também acho. Na Libertadores por 3, 4 anos. Eu também acho, que aí serve como exemplo. Mas assim, eu sou um crítico da Conmebol, mas recentemente, em casos semelhantes, ela tem sido rigorosa, em relação a ela mesma. Colo-Colo e Fortaleza no passado, o Colo-Colo foi duramente punido. Acho que era Independiente e um outro time do Chile.
Laú também aconteceu a mesma coisa. A gente espera, inclusive, mais rigor, né? Eu acho também. Esse clube ele tem que impedir de jogar competições sul-americanas durante um tempo, ou que tenha punição de jogos, ou que não participe da próxima Libertadores. Exato. Mas o que a gente tem visto os visitantes, por exemplo, os torcedores, não vão poder acompanhar o clube no setor visitante. Eles vão perder os pontos, pelo menos dentro de um histórico retrospecto que a Conmebol tem adotado. É porque, só rapidamente... Lógico, não, imagina. É porque, por exemplo, na Libertadores e na Sul-Americana do ano retrasado, o Cruzeiro foi punido por causa dos fogos, mas punido por grana. O Atlético também, e na volta da semifinal da Libertadores contra o River também foi punido. Mas aí os fogos, aqueles sinalizadores e tal. Nesse caso aí, Renata, a coisa é mais grave. Exatamente. Não, e a partida não aconteceu, ela começou nem 2 minutos de jogo. Então, assim, tá explícito lá no Código Disciplinar, o Chico sabe bem disso, que partidas que têm suspensão definitiva, que são canceladas ou que são abandonadas, o que acontece? Qual é a punição que já está previsto lá? 3 pontos para quem não ocasionou isso e mais 3-0 o placar considerado do jogo. Então, provavelmente, o Flamengo vai ganhar os 3 pontos e vai ter 3-0 nesse placar. Mas esse é um caso porque está previsto na lei da Conmebol isso. Tem que ser assim, né? Só que esse é um caso que, pelo amor de Deus, nada justifica o que aconteceu, porque poderia muito bem ter machucado um profissional, uma pessoa que não tem nada a ver com isso. E não justifica nada. Não, e eles não estavam preocupados. Nada. Então, porque eles colocaram grades em todo o estádio, já sabiam, já tinha uma previsão e derrubaram essas grades. Ninguém estava nem aí. E outra coisa, tudo começou, nada a ver com Libertadores. Porque quem dirige a SAF lá hoje no Medellín é um cara questionado. E aí no último jogo lá, eles tiveram um confronto, eles foram eliminados do Campeonato Colombiano. E aí olha os gestos que ele fez para a torcida. Esse é o presidente, coisa de dinheiro. E aí o torcedor surtou. E esse movimento começou no final de semana e chegou e aconteceu mesmo na partida da Libertadores. No nível que o torcedor não está mais nem aí pro clube estar eliminado, não. Ele quis dar uma resposta pro dirigente. Mais uma vez, nada justifica. Ele pediu uma desculpas, uma nota, mas não adiantou nada. É um recado claro do torcedor de que não vai mais... Mas aí ele tava coisado aí. Ele tava naquele negócio lá do hidratação, ele tava na hidratação. E a Conmebol tinha que ter tido um pouco mais de senso para saber que isso ia acontecer, porque tava na cara antes do jogo, né? Tava na cara. E no final das contas, o momento foi horrível. Todo mundo que estava lá, representantes da imprensa, os envolvidos mesmo no jogo, acabaram sofrendo, todo mundo com medo, sem segurança. Mas pro Flamengo, provavelmente, vai ser um resultado ótimo. É lógico. O 3-0. Quem vai pagar o pato? O Grêmio. Vai pegar o Flamengo descansado. E como entra sinalizadores dentro do estádio? Nossa, eu queria tanto um 3-0 lá em Porto Alegre. Nossa, eu também. Mas não, é que eu vou jogar no Paraná. Mas são desejos diferentes aqui. Edu Dracena, no último confronto do Remo, ele aprontou no Rio de Janeiro com Jajá e Aleph Manga pra cima do Botafogo. E agora, o Palmeiras enfrenta o Remo na casa do adversário. Qual é a estratégia para esse jogo mais defensivo? O mesmo Palmeiras, esperar, contra-ataque? O que você imagina que o Abel possa planejar para este jogo? Primeiro, manter o time titular para jogar. Eu acho que a postura tem que ser a mesma que vem fazendo tanto dentro como fora de campo, ou de casa. Então a gente vê realmente que o Palmeiras tá gaguejando, né? O Palmeiras tem a sua estrutura, o seu jeito de jogar, não tem como mudar jogando em casa e fora de casa. Então eu vejo assim, o Palmeiras numa sequência de jogos, aí, uma invencibilidade, se eu não me engano, 14 jogos. Tá na hora de acabar, né? Então, por mais de você ainda secando pra caramba, meteu 4 no Bahia. Mas você vai pegar um Remo que tá motivado, ganhou o último jogo aí fora de casa, então tem que sim... O barco sem Remo não vai, hein? Não, mas tem que respeitar, mas o Palmeiras é favorito sim pra esse jogo contra o Remo. Vá soberba. E é favorito mesmo, sim, é isso? O Palmeiras é o favorito para essa partida? Se não for contra o Remo, vai ser Xixi. Todo respeito ao Remo. Xixi, tá louco? O Remo só esse jogo é lá. O Abel vai pegar esse Remo e já vai, ó. O Palmeiras tá no Abel, nem vai estar. O Remo só tá 4 pontos. Posso falar um negócio pra você? É melhor o Palmeiras ganhar do que o Remo, hein? Porque só tá 4 pontos do Corinthians. Não, sem querer falar nada. Cada um, você não falou isso pra mim? Cada um tem que olhar o seu quintal. Então, olha só. Deixa eu falar. Não, é que eu tô te ajudando, Domingo nós vamos ter lá a Avenida Felisberto junto com a sede que nós vamos chegar é uma vitória. Domingo é o trator.
Aí é que tá. Eu não sei, aqui temos ex-atletas também. Quando o cara tá lá na concentração e pega a tabela, dá uma olhadinha na tabela antes do jogo, não há uma motivação de pensar o São Paulo, por exemplo. Nossa, se eu ganhar do Corinthians, aí o Timão continua no Z4. Não tem algo assim? O jogador não pensa isso? O Ronaldo, que sempre, durante a carreira, ficou nessa posição, sim. Nós que sempre permanecemos no alto ali da tabela, deixa eu falar abaixo, no Castelo da Princesa. No Castelo da Princesa. No Castelo da Princesa, lá tem um brasileiro e tem um nosso que dois. Não gagueja não, hein? 97 e 90. Puxa aí. Não gagueja não. Puxa aí. Mas Puxa aí. E o goleiro que tava lá. Quando o Palmeiras teve a chance de afundar o Corinthians no Z4 em 2024, não fez. Não perdeu. Mas agora é o São Paulo. Não vai precisar do Palmeiras, o Corinthians tá lá. Clássico assim. Clássico Eu falei hoje que eu tô de todos os lados. Que lado que você Vocês não prestam atenção no programa. Presta atenção na Renata. Hoje eu tô ajudando todo mundo. Não tá não, Hoje você tá falando aí, hoje eu tô lá com os universitários. O Grêmio você não tá ajudando, não. Não, porque eu sou Flamengo nesse caso. Essa pergunta que você fez é muito interessante. Por exemplo, o Palmeiras, olhando a posição do Remo, sim, tem esse sentimento de... acredito que será mais fácil. Agora, quando se trata de clássico, independente de você estar mais em cima e o outro numa zona de rebaixamento, não tem esse sentimento. Tá com medo, Vejo que o Galo aprontou com o Cruzeiro, hein, Everton, no último final de semana de maneira inesperada. Surpreendente, Renato. Surpreendente mesmo. Porque foi um 3-0 do Atlético, 3-1, desculpa, de um Atlético absoluto, né? Isso, é isso aí. Muito favorito. E domingo assim. Então, é por isso que eu tô falando, é meio que uma estratégia minha de dizer que o Corinthians é muito favorito. Pra torcer contra. Olha, então boa, você HG, tamo junto. Sai um vira-lata e tu dálmata aqui. Gostoso. Sgarbi, como é que você aguentou a pressão ao lado do Ronaldo? Que pressão, que ele tá de fralda. Quando ele começa, o Ronaldo é assim, pra galera de casa que não conhece muito bem, assim, o dia a dia. Quando ele começa a latir muito, é que ele tá com medo. Eu conheço, ele tá com medo, ele tá assim, essa carinha de medo dele, tá apavorado, porque ele sabe que, assim, é um jogo de um time que tá no G4 e um time que tá no Z4. Existe uma diferença aí. E você sabe o que isso... Você sabe o que isso tem a ver, né? Tomara que... Tá apavorado. Você sabe que realmente quem tá lá embaixo é da Ronaldo. Irmão, o São Paulo vai ganhar esse jogo com o gol do Sabino. Deixa eu falar, e se eu achar o Arboleda, eu devolvo. Não, e se eu achar o Memphis, eu devolvo também. Nós vamos ganhar o jogo, e se eu achar o Arboleda e o Rames, eu devolvo. Pronto. E olha, uma boa notícia é que o Diniz está garantido nesse majestoso, foi absolvido, porque ele tinha falado umas coisinhas lá na partida do Mirassol, contra a arbitragem. E aí ele foi absolvido, então ele estará comandando o Corinthians. Não, todo mundo fala, aí o Diniz fala, ele é punido. Todo mundo fala e não acontece nada. Agora o Abel faz o Abel, você falou o menino errou que se coçou. O Abel também fez gesto, agora não vai acontecer nada. Não, o Abel nesse caso é Comebol, o Diniz é Campeonato Brasileiro. É que o Abel tá punido por ter invadido o campo, quase ter batido no Daronco e tal. Agora, se for punir entrevistas, eu tô achando a Procuradoria do Tribunal muito rigorosa nisso. O Hugo foi denunciado. Não deu nada. Cara, não pode falar. Não deu nada. Ué, mas não pode falar, Eu sou os que mais defendem a arbitragem. Agora, criticar a arbitragem... Normal. A Procuradoria vai analisar toda a entrevista pós-jogo. Eu tô achando um excesso. Ditadura! Censura, né? Boa, Chico, boa, Chico. O quê? Bom, agora, final do programa, chegando. E o que acontece, Ronaldão? E palpite! Então começamos com o líder. Remo e Palmeiras é o primeiro jogo para palpitar. Esse final de semana, não? Eu queria. Não, eu queria uma super recopa. E aí, Edu? Já ganhamos. Você começa já de cara. De cara? 3-1 Verdão. Soberba. Cicinho. 3-1. Um calor lá. 2-1 Remo. Chico. 2-1 Palmeiras. Marco Aurélio Cunha. 2-0 Palmeiras. Everton Guimarães. 1-0 Palmeiras. Sgarbi. Vou secar 1-0 Remo. Ele tá muito marrento. Ronaldão. 2-0 Remo. Eu tô com o Chico, 2-1 pro Palmeiras. O Palmeiras agora. É um jogo administrado. Pé gelado. E agora sim. Chegou o momento que vocês esperavam. Qual? O palpite para o majestoso, para Corinthians e São Paulo. E o primeiro a palpitar será Everton Guimarães. Nosso dálmata. Renata, o Corinthians é muito favorito. Nossa, muito favorito. Nosso Corinthians dentro de casa é realmente um grande risco para o adversário. Isto posto, Corinthians 1-1. Edu Dracena. Belo resultado. Em jogo de empate. Jogo feio, não vai ser nada. 0-0. 0-0.
E agora é você, Chico Garcia. Ninguém me perguntou, mas o Grêmio vai ganhar do Flamengo por 2-1, tá? Ninguém perguntou. Agora, sobre o majestoso, vocês sabem que eu sou fã de Roger Machado, né? Dito isso, 2-0 Corinthians. Aí, ó. Cavalo de Troia. Você tá traindo. Eu vou palpitar antes de vocês envolvidos. O placar será esse, sim. 1-1. Já tava em cima do muro. E aí, Cicinho? Não, a Giripoca vai piar lá em casa, irmão. 2-0 São Paulo. Marco? 2-1 São Paulo. Uau, ó, falou firme. Eu imagino que você vai mudar alguma coisa, né, Ronaldão? Não, eu tô de boa. Até vou mudar meu palpite, que eu tenho errado muito. Tem gol do Lingard! 3-0 pro Corinthians, tem gol do Lingard! E agora, pra finalizar, Sgarbi. Um gol do Sabino e um gol do Luciano. 2-1 pro São Paulo. E o Coritiba mete 3 no Inter. Pronto. Essa é a Copa Sul-Sudeste. Nada na minha vida é garantido ou seguro. Essa Copa Um Sul-Sudeste. excelente final de semana, um feliz Dia das Mães pra todas as mães desse mundão. E a gente volta na segunda-feira. Até lá, beijo. Beijo, pastor Mãe.